Era uma manhã comum em Jerusalém, e o templo estava repleto de vida, mas não da forma como deveria estar. O som das preces e das canções espirituais havia sido substituído pelo barulho incessante de moedas tilintando, vozes de mercadores gritando suas ofertas, e o movimento constante de pessoas comprando e vendendo. O espaço sagrado, aquele que deveria ser dedicado ao encontro com Deus, estava tomado pela ganância e pelo comércio. Jesus entrou pelo grande pátio do templo, mas algo em seu semblante estava diferente. Seus olhos, normalmente serenos, agora eram penetrantes. Seu coração, que tanto amava o povo, ardia de tristeza e indignação. Ele observava o templo, não como um local de adoração, mas como um mercado em plena atividade. Passo a passo, Jesus caminhava entre as mesas dos cambistas e os vendedores de pombas. Seu olhar cortante examinava tudo, e, a cada instante, sua fúria silenciosa crescia. Aquele lugar, que deveria ser a casa de seu pai, havia se tornado uma feira ruidosa e profana. De repente, com um movimento rápido e firme, ele se dirigiu até uma das mesas. Sem dizer uma palavra, com uma força inesperada, Jesus a derrubou. O som das moedas caindo ao chão fez com que os comerciantes congelassem, os olhos arregalados em choque. O silêncio de surpresa durou apenas um instante. Jesus começou a derrubar todas as mesas ao redor, uma por uma, enquanto as moedas se espalhavam pelo chão de pedra. O som metálico ecoava por todo o templo. Os vendedores de pombas tentaram segurar suas gaiolas, mas Jesus as empurrou para longe, derrubando as cadeiras e afastando os animais que ali estavam à venda. O caos tomou conta do ambiente. Sua voz, poderosa e carregada de autoridade divina, então ecoou pelos corredores. Está escrito, e a minha casa será chamada casa de oração. Sua voz ressoava como um trovão no silêncio repentino que se instaurou. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os cambistas e mercadores, atônitos, observavam Jesus. Não havia como confrontá-lo. Ele não era apenas um homem, havia uma força maior nele, uma presença tão intensa que ninguém ousava questionar seus atos. Jesus continuou a derrubar tudo que estivesse em seu caminho. As moedas rolavam pelos degraus, os animais fugiam das gaiolas abertas, e o som dos passos apressados de comerciantes fugindo preenchia o ar. O caos se instalou, mas dentro de Jesus havia uma calma, uma certeza. Ele não estava agindo por raiva sem causa, mas por um amor profundo pelo que era puro e sagrado. As pessoas que estavam no templo para orar observavam com os olhos arregalados. Não era apenas o templo físico que Jesus estava purificando. Era a alma daquele lugar, e talvez até a alma daqueles que ali estavam. O impacto de sua fúria não era apenas físico, mas espiritual. Jesus, após ter expurgado o templo de toda aquela profanação, ficou parado por um momento. O silêncio que antes era preenchido pelo comércio agora era um silêncio sagrado, profundo. Ele respirava fundo, e em seus olhos já não havia mais fúria, mas sim uma paz inabalável. Seu olhar percorreu o espaço. Ele havia restaurado a santidade daquele lugar, pelo menos por agora. Com passos firmes, Jesus se afastou, enquanto os discípulos o seguiam em silêncio, cientes de que haviam presenciado algo grandioso. Não era apenas um ato de expulsão, era um ato de renovação, de justiça divina. O templo havia voltado a ser, mesmo que por um instante, um lugar onde Deus habitava. E todos que presenciaram aquele momento jamais esqueceriam o poder e o zelo de Jesus pela casa de seu Pai. A força do Filho de Deus não estava apenas em suas palavras, mas em sua ação.